Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8h31. Que dia é hoje? Já comece lembrando que hoje é sexta-feira. Quem não está aproveitando o restinho de férias, afinal já está acabando, com certeza está de olho no final de semana, que já bate a porta. Mas estamos cheios de notícias para compartilhar com você. Então vamos juntos conferir os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 26 de janeiro. Vamos ao nosso cardápio de notícias. São Paulo e Rio de Janeiro têm alerta vermelho para chuvas. Volume pode ultrapassar os 60 milímetros por hora. O governo estuda criar um aplicativo com linhas de crédito para pequenos empreendedores. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemora a expansão do Produto Interno Bruto americano. E a gente fala também sobre a missão Lua. Alpes franceses viram um laboratório a céu aberto para um experimento científico. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Os estados de São Paulo e também o Rio de Janeiro têm alerta vermelho para chuva e perigos para os moradores. O alerta foi emitido ontem e vale também para hoje. O litoral, inclusive de São Paulo, pode ser afetado mais uma vez. Um alerta vermelho de grande perigo de altos volumes de chuva para São Paulo e Rio de Janeiro foi lançado pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Segundo o IMET, o volume de chuvas pode ultrapassar os 60 milímetros por hora. O alerta vigora para as regiões metropolitanas de São Paulo, do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba Paulista, Sul Fluminense, Litoral Sul Paulista e Baixadas. Há grande risco de grandes alagamentos e transbordamento de rios e deslizamentos de encostas nas cidades afetadas. Também há previsão de ventos intensos nessas regiões que podem chegar a 100 km por hora. O Instituto recomendou às pessoas nas áreas de tempestade que desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, observem eventuais alterações nas encostas, permaneçam em local abrigado e protejam seus pertences da água com sacos plásticos. Nesta quinta-feira, a rodovia Mogi-Bertioga foi interditada devido a uma queda de barreira na altura do quilômetro 84 da estrada, que liga a capital ao litoral provocada pelas chuvas. Segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo, os maiores acumulados em 12 horas foram registrados no Guarujá, com 124 milímetros, em Bertioga, com 115 e em São Sebastião e Santos, com 93 milímetros. No Rio de Janeiro, informa que há alto risco geológico em Paraty. Como há previsão de mais chuvas, o órgão alerta para a possibilidade de riscos geológicos, já que o solo se encontra encharcado. Com isso, os moradores devem ter mais atenção em áreas mais vulneráveis, uma vez que o risco para transtornos como deslizamentos e desabamento vai permanecer elevado. A tragédia ambiental de Brumadinho, Minas Gerais, completou 5 anos. A quinta-feira foi de homenagens. Parentes das vítimas e moradores das cidades atingidas pelo mar de lama que destruiu lares e famílias ainda cobram por justiça, entre outras reivindicações. No dia 25 de janeiro de 2019, o rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, despejou mais de 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração na bacia do rio Paraupeba e deixou 270 pessoas mortas. As famílias das vítimas contabilizam 272 mortes, levando em conta que 2 mulheres estavam grávidas. Hoje, completando 5 anos, é uma tristeza muito grande, porque 5 anos sem meu filho, 5 anos de tristeza e 5 anos de impunidade, né? Ninguém pagou pelo crime que deixou acontecer, né? Verdade, é 5 anos de muita dor, de muito sofrimento e indignação, porque 5 anos sem justiça. Isso traz em nós muita dor. A Vale chegou a um acordo com o governo em 2021 para pagar 38 bilhões de reais em danos, inclusive para a limpeza ambiental. A mineradora também afirma que fechou indenizações individuais que totalizam mais de 3,5 bilhões de reais com as famílias das vítimas e outras pessoas afetadas pela tragédia. O ex-diretor executivo da Vale, Fábio Schwartzman, e outras 15 pessoas foram processadas em janeiro de 2023, mas ninguém foi punido ainda. O governo estuda criar um aplicativo com linhas de crédito para pequenos empreendedores. A ferramenta também pode formar um fundo de garantia para novas linhas de financiamento.
O Ministério do Empreendedorismo estuda opções de crédito para micro e pequenas empresas. Também é estudada a possibilidade de o dinheiro recuperado por meio do Desenrola para empresas compor um fundo de garantia para novas linhas de financiamento. Segundo a pasta, a pessoa indica até quanto ela pode pagar por mês e o aplicativo aponta quanto de empréstimo é possível ceder em quantos meses. Devem compor as opções para os empreendedores linhas de financiamento anunciadas pelo governo no final do ano passado, que somam 30 bilhões de reais. Além do crédito de bancos públicos, a pasta também quer contar com crédito privado. O principal impasse para novas linhas de crédito é a necessidade de garantias. Uma das ideias é criar um fundo que será abastecido pelo dinheiro recuperado no Desenrola, voltado para empresas. O novo programa de renegociação deve focalizar empréstimos do Pronamp, que somam mais de 50 bilhões de reais. O presidente Lula determinou estudos para a elaboração de um plano de ajuda à aviação nacional. A redução do preço do querosene está entre os objetivos. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, mais de 112 milhões de brasileiros viajaram de avião em 2023. O número representa um aumento de 15% em relação ao ano anterior e o melhor resultado anual desde a pandemia. Do total de passageiros, mais de 91 milhões viajaram em voos domésticos e pouco mais de 21 milhões em voos internacionais. No geral, os destinos de praia das regiões Nordeste e Sudeste estão entre os mais procurados por mais da metade dos brasileiros. Apesar do aumento na busca por viagens, o preço das passagens aéreas tem sido um empecilho para muitos viajantes. O querosene de aviação é o combustível que impulsiona as aeronaves. Por isso mesmo, o aumento do preço desse produto resulta em encarecimento dos custos operacionais das companhias aéreas, afetando diretamente os seus lucros. Para compensar, as empresas repassam parte dos reajustes aos passageiros, contribuindo para o aumento no preço do bilhete. Pensando nisso, o governo federal determinou a elaboração de um plano para o fortalecimento da aviação brasileira. De acordo com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o planejamento inclui redução do preço do querosene e a criação de um fundo de financiamento de 4 a 6 bilhões de reais para a aviação nacional. Costa Filho afirmou ainda que será marcada uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para avançar na redução do preço do querosene. Vamos falar de saúde agora, porque o governo anunciou que a vacinação contra a dengue tipo 2 vai começar a partir de fevereiro, mês que vem, em 521 municípios brasileiros. A prioridade será das crianças e dos adolescentes. Quem volta para trazer para a gente mais detalhes sobre essa estratégia de combate à doença que preocupa autoridades pelo Brasil é o nosso repórter Anderson Nascimento. Início de ano é comum termos dias chuvosos e altas temperaturas. E junto a isso, algumas consequências nada confortáveis. Estamos diante de mais um período onde a população está sujeita à dengue. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta sobre o aumento das arboviroses em razão das mudanças climáticas ocasionadas pelo El Niño, somadas ao cenário nacional de reaparecimento dos sorotipos Dengue 3 e Dengue 4. De acordo com o informe semanal das arboviroses urbanas do Ministério da Saúde, nas primeiras 3 semanas do ano foram registrados mais de 120 mil casos prováveis e 12 óbitos por dengue. E em 2023, houve a notificação de menos de 45 mil casos prováveis no mesmo período, um aumento de 170%. O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante contra a dengue na rede pública, mas enfrenta o desafio da baixa quantidade de doses. O Ministério da Saúde vai receber pouco mais de 6 milhões delas. 5,2 milhões foram compradas do laboratório Takeda e 1.300.000 foram doadas. A primeira remessa, com cerca de 757 mil doses, chegou ao Brasil no último sábado. A segunda, com mais de 568 mil, está com entrega prevista para fevereiro. Por conta disso, o Ministério da Saúde coordenou uma série de atividades preparatórias para a sazonalidade de 2024. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, apresentou a estratégia de imunização na sede do Ministério em Brasília.
família. Ela observou que o enfrentamento à doença deve ser uma soma de esforços do governo, com uma ação de cada cidadão, e reforçou que os focos do mosquito estão 75% nas casas, o que justifica a união dos esforços. Por essa razão, o Ministério da Saúde, ao lado dos conselhos de secretários estaduais e municipais de saúde, acordaram uma proposta para esta vacinação. Segundo a pasta, a imunização começa em fevereiro, mas não de maneira uniforme. Isso porque depende da disponibilização de doses e são necessárias 2 aplicações para a imunização completa, em uma janela de 3 meses. Nízia Trindade esclarece como essa primeira fase de vacinação foi organizada. Teremos como critérios aquelas regiões de saúde com maior incidência de dengue nos últimos 10 anos e com olhar especial para o último ano e também os últimos 6 meses, a faixa etária de 10 a 14 anos, que se encontra dentro do que recomendou a Organização Mundial de Saúde e é também aquela onde ocorre o maior número de hospitalizações. O Ministério da Saúde divulgou a lista de cidades que vão receber a vacina contra a dengue. Ao todo, foram incluídos 521 municípios em 16 estados e o Distrito Federal para a imunização. O número representa pouco mais de 10% do total de municípios do país. E veja a seguir, presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemora a expansão do Produto Interno Bruto americano. A gente fala também sobre a missão Lua. Alpes franceses viram laboratório a céu aberto para um experimento científico. A gente volta já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com mais destaques, os destaques internacionais dessa sexta-feira para você. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a expansão do Produto Interno Bruto americano, que teve um crescimento inesperado nos últimos meses de 2023 e fechou o ano passado em 2,5%. O democrata também criticou o provável adversário das eleições presidenciais de novembro, Donald Trump, durante um discurso nesta quinta-feira. 14 million new jobs since I became president. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, comemorou a expansão do Produto Interno Bruto americano, que cresceu 2,5% em 2023 contra 2,1% em 2022, segundo dados divulgados nesta quinta-feira. O Departamento de Comércio informou que o bom resultado se deve a um forte mercado de trabalho, que registrou um aumento salarial superior à inflação e aos gastos dos consumidores. Biden comemorou os números durante um discurso na cidade de Superior, no estado do Wisconsin, e também criticou o provável adversário nas eleições de novembro, o republicano Donald Trump. O crescimento econômico está mais forte do que durante a administração de Trump. Meu antecessor disse recentemente que estava torcendo por uma quebra da economia. Disse que queria que a economia quebrasse enquanto eu fosse presidente. É isso que ele deseja. Eu agradeço ao povo americano. A América agora tem o crescimento mais forte e a menor inflação entre as maiores economias do mundo. A melhora econômica foi a segunda boa notícia para Biden nos últimos 2 dias, depois de um poderoso sindicato automobilístico pedir votos para o atual presidente em um evento na quarta-feira. O governo do democrata enfatiza há meses seu plano econômico conhecido como Bidenomia, especialmente porque Trump se vangloria dos bons indicadores de quando governava o país. Biden destacou durante o discurso desta quinta que os Estados Unidos geraram 4 milhões de empregos desde que ele se tornou presidente e que o desemprego se encontra no menor nível em 50 anos. E neste
Neste primeiro mês do ano é celebrado o Janeiro Branco, como muitos já sabem. O mês inteiro dedicado à conscientização da importância da saúde mental. E no dia em que São Paulo comemorou 470 anos, a Fundação Internacional de Comunicação, a FIC, realizou um evento sobre o tema com foco principalmente na saúde mental e na fé. Vamos ver. São Paulo! O dia 25 de janeiro tem um carinho especial dentro do coração de cada paulistano, já que nessa data é comemorado o aniversário da maior metrópole da América Latina. Mas, para além dessa data, o mês de janeiro também é dedicado a uma causa extremamente importante: a saúde mental. Nesse primeiro mês do ano, tivemos a oportunidade de refletir sobre esse tema, ou seja, formas de como evitar adoecer mentalmente e o que fazer por essas pessoas que estão em sofrimento psíquico. Casos de problemas relacionados a isso se tornaram ainda mais frequentes e preocupam cada vez mais as autoridades. O que não pode ser esquecido é que a saúde mental é um direito humano universal. E sabendo disso, a Fundação Internacional de Comunicação organizou, em conjunto com diversos ministérios da Igreja Internacional da Graça de Deus, um evento do Janeiro Branco, com o foco na saúde mental do público. Olha, a FIC está realizando esse primeiro evento no ano, né, já começando aí com os 2 pés, né, trazendo essa boa notícia, trazendo esse acolhimento e mostrando que o braço social da igreja, a FIC, ela vai estar mais ativa do que nunca, atuando na parte social do povo de Deus. Aproveitando a movimentação da cidade de São Paulo, a FIC então preparou uma celebração com diversas palavras de incentivo, entrega de balões brancos que representaram a sanidade e também a distribuição de Bíblias. O ponto a ser lembrado é que não é apenas no Janeiro Branco que devemos cuidar da saúde mental. É importante que tratemos dela o ano todo. E para isso, devemos ter hábitos saudáveis, como exercícios físicos, um bom sono e, principalmente, manter a fé em dia. Muitas vezes eu busquei refúgio em oração. Algumas vezes eu tive que ir para o banheiro para orar, para pedir a Deus força, né? Para superar, né? E conseguir, graças a Deus. E eu fui curada realmente por essa parte do espiritual, porque na época eu era adolescente, a gente não tinha o acesso à informação que tem hoje. Então, realmente, o que me ajudou foi a fé. Através de Cristo que eu tive a total cura completa. Porque é traumas, é coisas que acontecem no decorrer da nossa vida. E aí eu só tive auxílio. Eu não estou falando que eu não procurei ajuda, eu procurei ajuda. Mas eu tive ajuda principalmente da presença de Deus. A palavra de Deus foi o meu refrigério para minha alma. Jesus disse: sem mim, nada podereis fazer. Então eu convido essa pessoa a convidar Jesus para estar com ela, para dormir com ela, acordar com ela, almoçar com ela, trabalhar com ela, né? Jesus é o nosso ajudador. Ele disse: olha, se eu não for, o Consolador não virá. Então o Consolador, o Espírito de Deus, que é o nosso convidado principal, é aquele que realmente traz o equilíbrio para a mente, para o corpo e para o espírito. A junção entre mente e a fé, que somadas geram os benefícios, são estudadas no Brasil desde a década de 80. Até mesmo a OMS atesta que a fé influencia na saúde física, mental e biológica. Para a organização, a crença pode diminuir os riscos de diversas doenças, incluindo a depressão e a ansiedade. Os fiéis normalmente não estão sozinhos, estão cercados de outros que têm a mesma fé, o que ajuda a superar a depressão e os problemas da vida. E existem inúmeras histórias de superação dos problemas envolvendo a mente para com a religião, e uma delas é extremamente especial. A saúde mental, como é que eu consegui? Oração, claro, libertação, mas eu comecei a pegar cada texto da Bíblia que falava a respeito de medo.
Não temas porque eu sou contigo. Não, Deus está comigo. Deus não me deu espírito de medo. E o último que eu peguei, agora que eu tenho citado muito para o povo, é 1 aos Coríntios 2,16. Deus nos deu a mente de Cristo. A mente de Cristo, ela não é devassa nem é perturbada. A mente de Cristo é santa e ela é sadia. Deus abençoe, Brasil! Vamos todos dar a volta na vitória. E chegou a hora da gente falar sobre a missão Lua. Conhecidos pela sofisticação, os Alpes franceses viraram um laboratório a céu aberto para um experimento científico. Uma startup da França desenvolve um modelo de habitat espacial que foi projetado para simular e, inclusive, participar de missões à Lua até 2030. As margens do lago congelado no resort de Tignes, nos Alpes franceses, se transformaram em um laboratório a céu aberto para testar um modelo de habitat espacial projetado pela startup francesa Spartan Space. O projeto foi desenvolvido como parte do programa CNES Tech the Moon e teve apoio da Agência Espacial Europeia. Oui, en fait, donc il s'agit d'une simulation d'une mission sur la Lune. É uma simulação de uma missão à Lua que decidimos realizar aqui em Tignes, nos Alpes. E por que Tignes? Há uma série de fatores interessantes. Primeiro, em termos de geologia, estamos em uma espécie de cratera, o que é bastante interessante. Também procuramos um ambiente que fosse um pouco extremo em termos de temperatura, como neve e frio. Temperatura, donc avec la neige et avec le froid. No momento, o projeto é apenas um modelo do futuro protótipo, testado pela primeira vez em um ambiente fora dos laboratórios. Mas a verdadeira ambição é permitir que esse habitat participe de missões à Lua até 2030. É um modelo semifuncional. Obviamente, não podemos ir à Lua com esse tipo de equipamento, pois não funcionaria. Mas ele nos permite testar diferentes coisas. Podemos testar alguns dos subsistemas em termos de gerenciamento de energia e sistemas de suporte à vida. O habitat chamado Eurohab foi projetado para caber dentro de um foguete e pousar sozinho, sem ninguém a bordo. O diretor da Spartan Space, Peter Wise, afirma que o módulo poderia ser usado para missões futuras, da mesma forma que a SpaceX fornece um serviço de transporte para a NASA. O presidente venezuelano Nicolás Maduro se manifestou sobre os acordos com a oposição sobre as eleições presidenciais deste ano. O líder chavista afirmou que esses acordos estão mortalmente feridos. A afirmação foi feita depois de denúncias do chavismo no poder de planos para assassiná-lo. Hoje, os acordos de Barbados estão mortalmente feridos, em terapia intensiva, apunhalados. Maduro fez alusão a um documento assinado em outubro passado no âmbito de um processo de diálogo intermediado pela Noruega, na qual foi pactuada a realização de eleições presidenciais no segundo semestre deste ano, com observação internacional. Mais cedo, em uma declaração que colocou em dúvida as negociações, o chefe da delegação do governo de Maduro e presidente do parlamento, Jorge Rodríguez, havia dito que haverá eleições em 2024, com ou sem acordo de Barbados. A Venezuela pediu nesta quinta-feira que a Guiana rejeite a interferência de terceiros na disputa pela região de Essequibo. A declaração veio após uma reunião de ministros das Relações Exteriores em Brasília para discutir a crise envolvendo o território que é rico em petróleo. Os ministros das Relações Exteriores da Venezuela e da Guiana iniciaram uma reunião nesta quinta-feira em Brasília. O objetivo foi tratar da crise sobre o Essequibo, sem que nenhum dos governos tenha mudado de posição sobre a disputa pelo território rico em petróleo. A Venezuela pediu que a Guiana rejeite a interferência de terceiros no caso. Rejeitamos categoricamente a possibilidade de terceiros interferirem ou se beneficiarem de qualquer debate ou disputa entre a Guiana e a Venezuela. A tensão entre os dois países, que despertou o temor de um conflito armado na região, intensificou-se no fim de 2023 com a chegada de um navio de guerra britânico na Guiana. A Venezuela viu essa manobra como uma provocação e mobilizou mais de 5.600 homens em exercícios militares perto da fronteira disputada. A Venezuela sustenta que o Essequibo, uma região rica em recursos naturais e sob a administração da Guiana, faz parte de seu território desde que era colônia da Espanha. Fontes do Itamaraty indicaram à agência France Presse que a reunião serviu para que as partes mostrassem suas divergências. A principal é que a Guiana quer uma solução via Corte Internacional de Justiça e a Venezuela não reconhece essa corte.
Israel acusou a Organização Mundial da Saúde, a OMS, de conluio, de armação com o Hamas por ignorar provas de uso terrorista dos hospitais na faixa de Gaza. O diretor-geral da entidade, o Tedros Adhanom, se emocionou ao falar sobre a situação humanitária no território palestino. A embaixadora israelense Meirav Shahar declarou ao Comitê Executivo da OMS em Genebra que não pode haver saúde no território palestino se o movimento islamista se incrusta em hospitais e usa escudos humanos. O exército israelense acusa o Hamas de utilizar hospitais como centros de comando, algo que o grupo nega e que a OMS não confirma. A OMS sabia que reféns eram mantidos nos hospitais e que terroristas operavam de dentro deles. Mesmo quando trouxemos evidências concretas de tudo o que acontecia, a OMS preferiu fechar os olhos e ignorar aqueles que deveria proteger. Após a acusação israelense, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, chorou ao tentar comentar a situação no enclave palestino e disse não encontrar palavras para descrever a situação humanitária catastrófica. Iniciada em 7 de outubro após um ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, a guerra já deixou mais de 25.900 mortos na faixa de Gaza, segundo informações do Ministério da Saúde subordinado ao movimento islamista. O órgão diz que aproximadamente 70% das vítimas são mulheres e crianças. Essa edição fica por aqui, mas antes de encerrar, eu te transporto rapidamente para a Croácia. Vamos agora direto para a Ilha Hvar. Essa maravilhosa ilha, que vai aparecer daqui a pouquinho na sua tela, ela fica localizada no Mar Adriático, ao longo da costa sul, olha só que linda, ao longo da costa sul da ilha da Croácia. E é conhecida por ser o lugar mais ensolarado da Europa. As imagens, elas falam por si, nem preciso dizer. A cidade mais próxima é Split e você só pode chegar até Hvar de barco. Muito bacana, não é? Linda essa imagem. E você se interessou pelo país? Agora eu vou te contar uma curiosidade. Sabia que com 71 centavos de reais você pode comprar uma casa na Croácia e morar aí do ladinho desse paraíso? Interessante. O país está oferecendo um programa de venda de propriedades a preços baixíssimos, buscando atrair, é claro, novos residentes para municípios considerados fantasmas. Segundo o governo croata, 5 casas já foram vendidas desde o começo desse programa. Pois é, acessível está, mas a grande questão nesse caso não é comprar e sim manter uma casa em uma cidade fantasma do outro lado do mundo. Acho que aqui vale aquela máxima, não é? Nem tudo que reluz é ouro. Gostou de conhecer mais um cantinho desse mundão? Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Juliana Dariva chega com mais informações para você. Até mais.